Muito bem, então agora nós vamos entrar nas operações com as frações. Vamos falar da primeira dela, que é a soma. Então você já se ambientou na situação da fração. Então veja, imagina que você agora, vamos voltar para o assunto da pizza. Vamos dizer agora que você foi para um rodízio, né? E você comeu lá dois sabores diferentes. Primeira coisa que você sabe, por padrão, naquela pizzaria, pizza dividida em 8 pedaços. Logo, se você está comendo, se você está contando o que você está comendo, quantos pedaços você está comendo, você sabe que a hora que você comeu 8 pedaços, você comeu uma pizza inteira, né? É muito, né? Por favor, vamos com calma. Mas vamos entender. Vamos dizer, né, que a gente tem a pizza de calabresa e a pizza de brócolis. Você comeu 2 pedaços, 2 oitavos da pizza de brócolis. E você comeu 2 pedaços da pizza de calabresa. Então você comeu 2 oitavos mais 2 oitavos. Nesse tipo, quando os denominadores são iguais, a gente mantém, pela regra, a gente mantém o denominador e soma os numeradores. Simples. Você comeu 4 oitavos. Simples de entender, né? Então eu vou apagar isso aqui. Toda vez que você for resolver um problema fracionário onde os denominadores são iguais, você tem que somá-los, basta manter a base e somar os numeradores. Essa foi a regra para o sistema fracionário com denominador igual. Bem, agora vamos começar a tratar quando os denominadores não são iguais. Tudo bem? Vamos ver um caso 1. Imagina aqui, ó. Vamos voltar para os chocolates agora, que vai ficar mais fácil para a gente. Eu tenho um chocolate aqui, ó. Um chocolate preto e o chocolate branco. Então os nossos amigos estão ali e o colega que trouxe o chocolate branco, partiu no meio e me deu uma parte. Então eu comi 1 sobre 2. Partiu em 2 e eu fiquei com uma fração. 1 sobre 2. Comi metade. E o meu outro colega, nós estávamos em 4. E o chocolate preto, ele dividiu em 4 partes. E me deu uma. Então eu comi 1 sobre 2 e comi mais 1 sobre 4. 1 quarto. Os denominadores não são iguais. Mas perceba uma coisa, nós sabemos que as duas barras eram iguais. Elas eram de sabores diferentes, foram ali divididas de forma diferente, porém o todo é igual. Então é possível a gente levar isso para uma fração equivalente. Veja comigo. A barra de chocolate que foi quebrada em 4 e a barra de chocolate que foi quebrada em 2 partes. Se nós sabemos que essa barra de chocolate branco tem o mesmo tamanho, então eu posso vir aqui e imaginar essas linhas, concorda? E entender que, na verdade, eu comi 2 quartos. No sistema de chocolate branco, eu comi 2 quartos, que é equivalente, nesse caso, a dizer 1 meio. Então, eu substituo 1 meio por 2 quartos, mais 1 quarto. Agora eu caí no caso anterior. Os denominadores estão iguais e eu posso somá-los. Então, eu sei que eu comi 3 quartos da barra de chocolate. Tá? Vamos apagar isso aqui e vamos entender uma coisa. Seguindo essa regra, a gente está falando em equivalência. Então, toda vez que a gente cair na situação de equivalência, nessa situação eu tinha 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. Se eu quero levar aquela fração para o mesmo denominador, e eu sei rapidamente que 2 vezes 2 é 4, então eu multiplico ela inteira por 2. 2 vezes 1, 2 vezes 2. E transformo ela numa fração equivalente para igualar a base. E é a mesma coisa, é o que a gente estava conversando. Então eu fiquei com 2 quartos mais 1 quarto igual a 3 quartos.
tá bom? Então, você quando estiver resolvendo um problema com bases diferentes, você tem esse recurso, você pode pensar dessa maneira, se a gente estiver falando de divisões equivalentes. Bem, vamos para mais uma situação. Então, muito bem, pessoal. Vamos dar um pouco mais de profundidade agora no estudo das frações. Vamos imaginar, então, um inteiro que foi dividido em 3 partes. E eu peguei 2. Então, eu tenho 2/3. E depois, mais alguma coisa que foi dividido pela metade. Agora eu tenho mais 1/2. Então, para eu interpretar esse todo que foi dividido em partes diferentes, mas eles tinham a mesma dimensão, a mesma situação inicial, então eu sei que eu peguei de um 2/3 e do outro mais 1/2. Ficou complicado agora, né? Porque como que eu vou igualar 1/2 para a base 3? Porque eu não tenho um número natural ou inteiro que vai multiplicar por 2 para chegar logo ali no 3. E aí a parte de cima também vai ficar com um número quebrado, né? E esse não é nosso objetivo por enquanto. Nós não estamos nessa situação, chegando nessa situação de numérica ainda. Só tem uma situação agora. Existe um recurso que é o mínimo múltiplo comum. Qual é o número múltiplo dos dois que é comum para os dois? É o MMC. Então nós vamos aplicar a regra. Então a gente pega os dois denominadores, 3 e 2, né? Dividido por 2 dá 3 e o 2 divide dá 1. Depois 3 dividido por 3 dá 1 e 1, 2 vezes 3, 6. É isso que o MMC faz, ele iguala a base. Com a base igualada eu posso somar os numeradores. Então vamos lá. 6. Aí a gente vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Peguei 4/6. Aí eu tenho 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. Então eu tenho 4/6 mais 3/6, que é igual a 7/6. Já sabemos que isso é um resultado de fração imprópria, mas chegou na situação equivalente. Tudo bem? Vou apagar aqui. E agora vamos entender essa divisão de uma forma visual. Então a gente tem aqui aquele bloco. Foi dividido em 3 partes iguais e outro que foi dividido em 1. E aqui eu peguei 2/3 e aqui eu peguei metade. Mas a gente não calculou o MMC, ele dava 6. Então vamos pôr uma linha tracejada aqui para entender essa fração em 6 partes. Olha só que interessante. Viu? Viu como ela fica? Então a gente subdividiu tudo em 6. Agora a gente consegue contar a parte pintada que foi que a gente pegou e realmente, veja, que nós estamos pegando 7/6 daquele todo. Vamos falar sobre a aplicação onde a gente pode entender isso. Em serralherias, quando alguém pega uma esquadria de alumínio, alguém pega uma cantoneira. E são medidas diversas para se montar uma estante, um móvel, seja lá o que for, na marcenaria. Então, realmente, a gente tem objetos, madeiras, tábuas, que vêm com medidas padrão e conforme a situação, elas precisam ser cortadas em formatos, ser fracionadas de maneiras diferentes. E acaba que no final a gente tem sobras e medidas desiguais, mas a gente consegue ainda calcular e trazer para uma base comum. Bacana? Muito bem, agora a gente vai dar um pouco de andamento, para isso aqui não ficar muito extenso. Mas imagine então algo que foi dividido em 7 partes. E agora nós vamos compreender o sistema de subtração, a função de subtração. Vamos lá. Então eu tenho algo que foi dividido em 7 partes, tá bom? Então de uma parte eu pego 6/7 e da outra eu pego 4/7. Mas vamos imaginar que por alguma razão eu esteja subtraindo, isso seja uma operação de subtração. Então 6/7 menos
4 sétimos. Eu estou tirando 4 sétimos de 6 sétimos que não será usado por algum motivo. Como eu tenho os denominadores iguais, a operação é igual da soma. Basta aplicar os de cima. 6 menos 4 igual a 2 sétimos. Tranquilo? Essa realmente você pode observar. Se eu tirei dali, essa foi a sobra que a gente deixou lá, 2 sétimos. Beleza? Bom, e falando de subtração com denominadores diferentes, vamos imaginar aqui que o problema nos traga 5 terços menos 3 quartos. Aplica o MMC, que o MMC entre 3 e 4 é 12. Está aqui a resolução. E está aqui o restante. Basicamente o mesmo sistema. Agora eu vou andar bastante com a matéria, que isso aqui você já deve ter compreendido.